também não quer, não é da vontade de Deus, que nós venhamos a apenas querer coisas e não querer a presença dele. Não é da vontade de Deus que você priorize as coisas e não queira ele. Mas a Bíblia está recheada de momentos em que o próprio Jesus, ele mesmo diz sobre pedir, sobre buscar em oração, sobre pedir e receber. Nós estamos aqui nesse propósito de oração, clamando pela vontade de Deus, que a vontade de Deus ela seja conhecida, que a vontade de Deus ela seja estabelecida nas nossas vidas. E eu creio que Deus tem uma resposta especial já preparada para cada um de nós. A principal área, muitas vezes, da nossa vida que nós precisamos tem sido a nossa área emocional. Tenho visto a importância de questões emocionais nesses dias, onde muitas pessoas têm batalhado com questões emocionais, questões de alma, e eu tenho aqui ensinado para vocês aqui no canal que o que é a alma? São os pensamentos, os sentimentos e os desejos. Os pensamentos, os sentimentos e os desejos. E tem essa batalha emocional, mas uma coisa que Deus estava colocando no meu coração para falar aqui hoje é que o inimigo, de forma sutil, ele tenta bloquear as bênçãos que Deus já tem para você, colocando na sua mente que não, você só está querendo uma bênção, você não quer Deus, você só quer uma bênção. E muitas pessoas realmente fazem isso. Mas eu creio que você que está aqui nesse propósito de oração, você já tem experimentado e você já tem ouvido da palavra, aqui da maneira correta, que quando você prioriza Deus, Ele não tem nenhum problema de te abençoar, Ele vai fazer isso. Tem gente que fala assim, então, mas eu estou priorizando Deus, mas Deus conhece quem realmente está colocando Ele em primeiro lugar. E Ele tem promessas para essa vida. Tem pessoas que acham que Deus, eu vou para o céu, estou aqui esperando para ir para o céu, né? E na verdade nossa esperança é na vinda de Jesus. Nossa esperança é estar com Ele, é nosso anseio esse. Só que antes disso tem um tempo que nós temos uma missão aqui na Terra. Nós temos algo a cumprir aqui na Terra. E Deus quer revelar essa vontade que Ele tem para nós. E Deus ele também quer nos ajudar e dar tudo aquilo que a gente precisa já está disponível. Você tem que perder a consciência da necessidade. Às vezes você fala assim, eu preciso disso, preciso daquilo, mas na verdade Deus já preparou tudo. Deus já preparou provisão, riquezas espirituais, então Ele liberou aí dons espirituais, capacitações espirituais, emocionais, no nível da nossa alma. Ele nos dá a capacidade de entender a palavra, de então ter nossa mente transformada pela palavra. E o apóstolo Paulo falou sobre a renovação da mente. Nossa mente, nossos pensamentos podem ser renovados pela palavra. Mas Deus também agora no terceiro nível, que é no nível físico que nós estamos aqui, Deus também tem a provisão. E o inimigo quer colocar o que na mente das pessoas? Não, você só está querendo Deus aí, você está querendo pegar uma bênção aí, ó. Está querendo pegar uma bênção aí. Esse é um bloqueio bem sutil, porque parece uma coisa muito boa, mas são sofismas, são fortalezas para o inimigo impedir a sua prosperidade. A Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, lá em Salmos. A Bíblia diz lá em Jeremias 29:11 que Deus ele tem planos de bem, planos de paz e não de mal, planos de prosperidade e não de desonra. Então, a verdade é que quando a sua vida está em Deus, bom dia, quando a sua vida está em Deus, quando o seu coração está em Deus, então é da vontade de Deus te abençoar. Observe que eu tenho falado aqui que você não precisa de prosperidade no céu. Não. Você não precisa de riquezas espirituais no céu. Você não precisa de dons lá no céu.
Não precisa riqueza espiritual, lá já é o céu, lá já está tudo perfeito. Então o inimigo quer criar essas fortalezas. Aí tem pessoas que já então não querem nem mais produzir, ou não querem mais deixar Deus dar direções para fazer alguma coisa, né? Por quê? Estão esperando Jesus voltar, e nós estamos esperando Jesus voltar. Esse é nosso anseio. Só que nesse meio tempo, entre que ele fez uma promessa e que ele está prestes a voltar a qualquer momento, a gente precisa da vida de oração para andar pela vontade dele, guiado pela vontade dele em cada situação. Em cada situação. Então, essa fortaleza precisa ser quebrada. Ao mesmo tempo que você não deve colocar as coisas em primeiro lugar, mas deve pensar nas coisas do alto em primeiro lugar. E buscar o reino de Deus, que é estar em oração. Você está aqui buscando. Você está aqui buscando a Deus. E aí eu tenho dito que quando você está naquele tempo de oração, está buscando a Deus, a hora que você menos espera, Deus está te dando a direção de algo. Ou às vezes você nem está buscando, você está buscando uma direção específica, você só está querendo Deus. Aí ele te fala coisas. Você entende isso? Pega, se você ainda não pegou, pega as outras orações. Pega as outras orações que nós temos aqui. Pega as outras orações. Você precisa pegar coisas que tem coisas que você precisa ouvir por lá. Coisas que nós já falamos aqui. Agora, olha o que Jesus disse aqui. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ontem nós vimos que Jesus estava falando que nós vemos que ele se preocupa com coisas aqui dessa terra, que é a provisão que nós precisamos aqui. Ele se preocupa com a sua alimentação, ele se preocupa com a sua vestimenta, né? E se você for ver na Bíblia, Deus se preocupa com tanta coisa com seus filhos, com os seus servos. Mas ele pede para você se preocupar com uma coisa, com buscar a presença dele. Porque quando você busca, você é fortalecido e você é direcionado a fazer a vontade dele. Olha o que diz aqui no versículo 8, ó. Porque o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, a porta se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque essa é a lei e os profetas. Então, nós sendo maus, aqui Jesus está querendo dizer sobre a natureza velha, né? A natureza do homem é má. Só que quando nós estamos em Cristo, nós temos duas naturezas e Deus nos capacita. Quando nós estamos em oração buscando a Deus, Ele nos capacita a fazer o que é bom. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. A partir disso, nós buscamos a palavra, buscamos o Espírito Santo e Ele nos capacita a fazer aquilo que é bom. Ele nos capacita a fazer coisas boas. E aqui ele está dizendo também que o que nós queremos que os outros façam para nós, nós devemos também fazer por eles, com sabedoria sobre isso, direcionado por Deus. Então, aqui está falando de reciprocidade. Tem coisas que às vezes a gente quer que as pessoas façam por nós, não é verdade? A nossa expectativa está sempre em Deus, né? Mas se você tem alguma coisa, quando nós temos alguma coisa que a gente espera de alguém, então a gente deve fazer aquilo para a pessoa. E aí vai ser recíproco. Ela está aqui na live, a Evelyn contou uma experiência sobre isso. Ela fez algo por alguém e depois aquele alguém ainda fez mais do que ela esperava por ela. Disso depende toda a lei e os profetas. Mas eu quero aqui concordar com você, com a tua bênção, quero concordar com o seu milagre e quero agora dizer que Deus está quebrando essas fortalezas. Porque tem gente que fala assim, agora está falando só de bênção. Não é, nós estamos aqui buscando riquezas espirituais, buscando a Deus. E Ele na sua palavra, nós estamos vendo aqui que a Bíblia está recheada de escrituras dizendo que Deus cuida de nós nesse mundo. Porque nós estamos aqui um tempo que nós temos uma missão para compartilhar Jesus. Você não precisa de prosperidade no céu, você não precisa de cura no céu, você não precisa da comida da forma que nós temos aqui no céu, você precisa disso aqui agora. E o inimigo quer colocar bloqueio na sua mente
para você não receber aquilo que já é direito de herança de filho de Deus para você. Então, muitas vezes a maior dificuldade do filho de nós aqui nesse mundo é receber. Então você precisa aprender a receber direções de Deus, mas Deus, se Ele quiser também, Ele sabe a sua necessidade, Ele pode te fazer um milagre na sua vida, Ele pode fazer algo que aparentemente você nem fez nada. Olha o que Deus está me dando aqui, ó. A gente está tão acostumado a fazer para receber, não é verdade? E Deus está falando, se você priorizar a minha presença, até se você não fizer, eu faço por você, porque eu sou Deus. Porque as pessoas acostumaram a pensar sempre dentro da caixinha, sabe? Sempre dentro da caixinha. Mas Ele sendo Deus, Ele pode fazer o que quiser, Ele é um Deus de milagres. E Ele faz aparecer dinheiro na conta se Ele quiser. Ele faz curas extraordinárias, se Ele quiser, na soberania dEle. Então você precisa entender o que eu estou falando. Deus é soberano. Soberano, isso é soberania de Deus que eu estou falando aqui. Tem coisas que Deus faz através da fé, tem coisas que Deus faz através da unção, e tem coisas que Deus faz por manifestação da glória dEle e da soberania dEle. E Ele não precisa de conselho de ninguém, Ele não precisa da opinião de ninguém, Ele faz porque Ele é Deus e Ele tem os seus motivos para fazer. Eu ouvi o Senhor dizendo que alguém que vai pegar aqui, você fica sempre achando que é você que precisa fazer algo. E sim, nós estamos nessa vida para fazer coisas, sim. Mas tem pessoas aqui que você não pode fazer. Tem pessoas aqui que Deus tem visto o seu coração. Deus tem visto o seu coração, que você é alguém que tem um coração puro. Você é alguém que já sofreu bastante. Você é alguém que sempre perseverou em Jesus. Você é alguém que não desistiu de estar na presença de Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, mas eu não sei como você consegue estar de pé. E Deus está falando, como você não desistiu da minha presença, como você continua me priorizando, Ele vai ser soberano. Eu vou ser soberano na sua vida. Eu vou ser soberano nessa situação. Eu via como se fosse um contrato. Eu via como se fosse um contrato. Eu vi um contrato, uma casa ou um contrato de algo aí na área financeira ou de algum benefício, Quem é aquele que eu vou achar para agir com benevolência do Senhor? Olha o benefício aí. Então, nós vemos na Bíblia que, ele era da família real, mas depois a família dele ali foi dizimada, então ele deixou de estar da família real para ir para um lugar afastado, para estar num lugar agora distante, para estar no lugar onde aparentemente ninguém mais poderia ver ele. E tem gente aqui que está assim. Você está com a sensação de que você está tão longe que Deus não pode te ouvir, que Deus não pode te ver. Mas eu quero dizer uma coisa para você, sua sensação está errada. Sua sensação está errada, porque a Bíblia diz que Deus é onipresente. A Bíblia mostra que Deus é onipresente. E quando Deus quer honrar alguém, eu sinto graça para dizer, quando Deus quer honrar alguém, não importa onde você esteja, Ele vai lá em Lodebar para te chamar. Isso significa que Ele vai nos lugares mais distantes, nos lugares menos favorecidos dessa terra, e Ele encontra você. Porque Ele tem seu endereço, Ele tem seu nome, Ele tem seu CPF, Ele tem o número da sua conta. Tem gente que fica chocado, mas você já parou para pensar que Deus é Deus? Você já parou para pensar que Deus não é homem? Você já parou para pensar que abrir mar vermelho? Você já parou para pensar que abrir mar vermelho é coisa só para Deus? Não é coisa para homem? Você já parou para pensar que Deus é espírito e Deus é sobrenatural? Ele não está nesse nível natural? Então Deus vai entrar em uma situação em teu favor. Eu via esse contrato sendo assinado e pode ser um benefício, pode ser algo aí de Deus, pode ser um contrato relacionado a alguma casa, alguma coisa, mas eu vi aí algo que vai ser assinado por esses dias. E eu via também número 8,
Eu creio que Deus tem algo aí. Guarda esse número 8 aí. Guarda esse número 8. Pode ser 8 dias, pode ser número 8, algo que vai ser uma resposta de Deus. Muitas vezes Deus me fala o número e fala por quê. Até agora eu não estou sabendo por quê. Eu ouço o Senhor dizendo o número 8 porque o que Deus vai fazer na sua vida vai ser pela manhã. Vai ser pela manhã. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser pela manhã. Por quê? Você chegou numa situação, a maioria das pessoas que só entendem o nível da fé, olha que você vai ouvir aqui agora. Olha que você vai ouvir aqui agora. A maioria das pessoas que só vivem no nível da fé é muito bom, mas o nível da fé está dependendo muito só de você. Porque o nível da fé é você em parceria com Deus. É como se fosse a profecia de Ezequiel, quando as águas estão dando nos tornozelos. Agora, você mantém a fé, e aí a fé aí sobe mais um pouco. Vem para os joelhos, a água vem para os joelhos. Você está no nível da fé ainda, você mantém a fé. Depois a água sobe mais um pouco, vem na área da cintura. Isso significa o nível da unção, que é quando eu trabalho em parceria com o Espírito Santo. Então eu ainda tenho algum controle. Olha aí, ó. Eu ainda tenho algum controle. Agora, quando as águas sobem e elas são submersas, quando agora eu estou no nível de confiança em Deus, eu mantenho a fé, mas Deus me leva a coisas mais profundas, a uma confiança mais profunda, a viver coisas mais profundas com Ele. Sabe o que Ele faz? Ele começa a fazer coisas incomuns. Ele começa a fazer milagres. Você recebe um espírito de milagres, uma autoridade na sua voz. E quando você pede, olha aqui o que o Espírito Santo está fazendo. Quando você pede, você recebe. Quando você busca, você encontra. E quando você bate, a porta se abre. Eu ouvi o Senhor dizendo que existe uma estratégia do inimigo. Eu vou contar a estratégia aqui para você não cair nela. Sempre que você está próximo de uma grande bênção de Deus, então o inimigo quer fazer às vezes algo para atrapalhar ou algo parecido. Eu falei para minha esposa aqui, falei, ó, ela está precisando de algo, eu falei, e Deus me deu um número, falou, ó, Deus vai preparar isso para você fazer isso, né? Entrou alguém lá na rede social dela e falou exatamente o valor que ela precisava, mas fazendo uma proposta estranha, como se fosse um trabalho ali, mas uma proposta estranha. Então, o inimigo ele começa a desconfiar o que Deus tem com você. Ele quer impedir, ele quer fazer coisas para impedir ou ele quer fazer coisas parecidas. O rapaz disse o valor exato que Deus me revelou para falar para ela. Você vê como que é? Agora, eu sei que nós estamos crendo, e você que está aqui nessa oração está crendo para o nível da glória. Você não vai ficar só no nível da fé. Você não vai onde você está trabalhando em parceria com Deus. A água está nos tornozelos, a água está nos joelhos. Aí depois você mantém a fé e vai para o nível da unção, onde você fala e coisas acontecem. Isso é muito bom. Agora, no nível da glória de Deus, Deus fala assim, eu dou porque eu quero. Eu dou porque eu gostei que você me priorizou. Eu faço porque você prioriza a minha presença. Você me prioriza. E eu conheço seu coração. E não adianta, eu já disse aqui, não adianta você falar, eu priorizo Deus. Deus conhece seu coração. E às vezes Ele permite coisas para te testar nisso daí, você vê, opa, não estou priorizando Deus ainda. Até que o seu coração seja totalmente dele e você mantenha sua vida de oração, sua dependência dele, e Ele vai fazer coisas impressionantes em seu favor. Às vezes a manifestação da glória, quem ainda não tem talvez esse entendimento, ainda recebe milagres, recebe também. Mas recebe como se fosse por acidente. Né? Agora, quando você entra nesse nível, a vida de milagres é normal, é natural. E também tem um tempo de Deus de amadurecimento, de preparação. Tem o nível... outra profecia fala sobre o nível de homem, o nível de boi selvagem, nível de leão e de águia. Então tem momentos que você está... Deus só quer que você fortaleça na sua natureza humana, na coisas humanas, disciplina e tal. E depois, boi selvagem, Deus quer te dar forças. Depois do leão, Deus quer que você seja mais corajoso, que você defenda territórios espirituais e territórios que Ele te deu também aqui na terra, assim, de uma maneira sábia.
Depois, no nível da águia, é andar na visão, sendo renovado dia por dia, dia a dia. Então Deus tem fases na nossa vida espiritual. Um dia eu vou falar dessas 4 coisas aqui que vai ser poderoso. Deus me veio aqui agora. Mas não vou entrar muito nisso agora. Porque agora nós vamos orar. Agora nós vamos orar. Você vai compartilhar com 55 pessoas. Compartilha com 55 pessoas aqui essa live. Eu estou tirando um tempo aqui para responder cada comentário. Cada comentário foi mais... Eu acho que eu respondi uns 100 comentários, mais ou menos. E eu quero ouvir o seu comentário. Eu deixei também a indicação de livros para quem pediu. Vamos orar então? Pedir, bater, pedir, buscar e bater. Primeira coisa que eu quero te encorajar a pedir é: Deus, me dá dons espirituais. Porque esses dons vão ser uma bênção para a sua vida e também para os outros. Fala: Deus, me dá coragem para compartilhar a sua mensagem. Nós vamos orar por isso e nós vamos orar concordando com o milagre de Deus na sua vida. Amém? No nível da glória, no nível da soberania de Deus. Vai ser lindo o que Deus vai fazer aí, viu? Vai ser lindo e você vai olhar e falar: só podia ter sido ele. Só podia ter sido ele. O que é mais lindo quando Deus faz é que toda a glória vai para ele e fala assim: pô, mas quem fez isso daí? Só podia ser Deus fazer um negócio aí na sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado pelo seu amor. Pai, obrigado pela sua misericórdia, que é o poder para perdoar nossos pecados. Pai, eu peço agora, nesse exato momento, que o Senhor venha visitar cada coração, cada mente aflita agora. Pai, eu peço que o Senhor tire toda angústia, eu peço que o Senhor tire toda tristeza. Eu dou uma ordem que agora, em nome de Jesus, toda opressão saia em nome de Jesus. Toda fortaleza que está te dizendo agora que você não tem priorizado Deus, caia toda fortaleza dizendo que Deus não quer te abençoar em nome de Jesus. E Pai, nós pedimos que o Senhor venha manifestar a sua vontade nas nossas vidas. Pai, tudo aquilo que não é da sua vontade, quebra agora em nome de Jesus. Senhor, quebra todo impedimento. Quebra toda ação contrária do inimigo, Senhor. Quebra toda ação contrária do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo usa, fraqueza de pessoas, para nos atingir. Destrua agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro reconhecendo, Pai, que nós muitas vezes temos falhado. Muitas vezes, Senhor, às vezes nós temos errado o alvo. Mas eu peço que o Senhor nos dê, para cada um de nós aqui, que o Senhor nos dê força para fazer a sua vontade, para andar na sua vontade. Não deixe a gente continuar errando mais. Não nos deixe errar. Não nos deixe, Senhor, falhar. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por palavras, por sentimentos, por ações, por pensamentos. Nós colocamos tudo diante do Senhor. Nós colocamos também toda a ansiedade. Nós colocamos toda a preocupação nas suas mãos. Porque nós temos entendido que ficar preocupado é pecado. Porque preocupação é um chamado à oração. Nós entregamos agora. Nós entregamos agora toda a preocupação. Nós entregamos agora, Senhor Jesus, todo o peso. E nós recebemos o fardo leve do Senhor. Começa a receber o fardo leve do Senhor. Em nome de Jesus. Eu vi alguém, eu não gosto muito de falar nesse tema, mas eu estava vendo vendo 2 olhos bem grandes assim, sabe? Então Deus está repreendendo coisas nessa área, na sua vida, nas nossas vidas. Você pode dizer amém aí? Diga amém aí no chat. Deus está repreendendo todo o mal contra a sua vida e está te dando sabedoria para falar as coisas certas nas horas certas. Você pode dizer amém? A gente passou um pouquinho aqui do nosso tempo, mas eu creio que foi necessário. Amém? Glória a Deus. Se você não pegou, pega as outras lives aí que a gente já fez antes, e eu creio que vai ser poderoso. Pedir, buscar e bater. Eu quero orar agora pelos dons espirituais. Pai, peço que o Senhor venha liberar dons espirituais agora. Eu oro por cada um que está aqui agora, cada um que está pegando agora essa oração, essa palavra. Eu oro, Pai, por dons espirituais sendo liberados. Eu peço que o Senhor manifeste o seu poder.
Peço que o Senhor manifeste o seu poder, Pai, para que ela possa compartilhar a sua palavra com poder, com autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que já têm dons espirituais, tem alguns que estão recebendo, e é para ter ousadia para usar. Aí eu vou fazer a live como se fosse aí uma mentoria, falando de dons espirituais ou de coisas que Deus me direcionar para ensinar você a compartilhar Jesus com poder, tá bom? Com o poder do Espírito Santo. É isso aí então. Pedir, buscar e bater. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, a porta se abre. 7 da noite a gente está aqui de volta, hein? 7 da noite a gente está aqui de volta. Hoje, 7 da noite, nosso propósito de oração. Deus te abençoe.